Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tô segurando o microfone hoje, eu não sei se eu tenho um lugar na minha roupa muito bom pra colocar o microfone hoje. Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é domingo, então se vocês ouvirem um barulho de vizinhos e tal, enfim, aquele dia. Mas foi quando deu tempo de aparecer aqui. Estou com um cafezinho quente, pois está frio. E a gente vai falar sobre livros, novidade. Estamos num lugar levemente diferente da sala, da casa, estamos na sala hoje. Na frente dessa estante aqui que vocês não costumam ver com tanta frequência, né? Eu normalmente gravo no meu escritório. Mas essa aqui é a estante de livros não lidos. Essa é uma mania minha desde sempre. Eu sempre gostei de separar livros lidos dos não lidos, tanto que quando eu tinha uma coleção ainda bem pequena, na casa dos meus pais, acho que eu deixava os que eu já tinha lido de pezinho e fazia uma pilha dos que eu não tinha lido, assim, do lado, e ia passando os livros, né, aos poucos. Então, a mania continuou, né, continuou separando os livros lidos dos não lidos, mas agora os não lidos são uma estante inteira. Inclusive, eu acho que vocês estão vendo 3 das prateleiras, são 5, na realidade. Tem uma pra cima e a do chão, ali embaixo. Então, é muito, 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 muito livro. E eu sei que a gente tem jeitos diferentes de ler, e enfim, tudo que eu vou falar a partir de agora se cabe a mim e a minha estante, não necessariamente deve ser aplicado para outras pessoas, tá? Acho que cada pessoa tem um jeito diferente de ver isso e não estou interessada em criticar outras posturas, mas este acúmulo na minha casa está me incomodando. Eu acho que a gente tem essa imagem dos livros, da casa cheia de livros, e é muito bonito. Isso, claro, deriva de uma época em que as bibliotecas eram esses lugares privados, né? Você tinha que viajar para conseguir um livro, tinha que esperar um tempo para conseguir um livro, as coisas custavam caro. E ter os livros em casa era um símbolo de status, de posse, né? De você conseguir pagar tudo aquilo, mas também de acesso ao conhecimento. Porque então, se você tem um livro, você tem acesso a esse conhecimento. E eu acho que isso não se aplica tão bem hoje, quando a gente tem e-books e livros em bem mais fácil acesso. Claro, isso depende de onde você mora, enfim, mas de qualquer forma, está mais fácil do que esteve, né, em outros momentos da história. Mas eu acho que essa noção da biblioteca caseira deriva muito disso, de períodos em que não era simples conseguir os livros e as pessoas que acumulavam os livros tinham esse status, né? Isso chega até na pandemia, quando as pessoas compravam aqueles fundos genéricos de papelão para colocar atrás das reuniões, né, das webcams, assim, para parecer que tem livros e tal. Então a gente tem muito esse status, né? E claro que trabalhando com livros, né, sendo uma pessoa da literatura, isso chega em mim. E eu não sou imune a isso de maneira alguma. E muito menos estou querendo dizer que eu não quero mais livros em casa, porque não faz o menor sentido. Eu preciso dos livros para pesquisa, para aula, para referência e tudo mais. O que está me incomodando, porém, é essa estante em especial, porque são livros que eu não li, que eu fui acumulando há muito tempo e que estão aqui. Eu sei que tem muita coisa que vai ser muito legal e que eu quero ler, que eu quero descobrir, mas que, enfim, não tá fazendo muito sentido para mim ter tantos livros não lidos assim em casa. E eu comecei a pensar em coisas, então, que possam mexer um pouco essa estante, e eu sei que vai demorar bastante tempo, não vai ser de uma hora para outra, mas eu queria dar uma diminuída, pelo menos não serem tantos, né, não ser um volume tão grande. Até porque eu tô um pouco nisso de tentar ter um pouquinho menos de livro em casa. Eu tô meio que no limite das minhas estantes em termos de volume e não tava a fim de mandar fazer estante tão logo. Então eu queria dar uma organizada um pouco nisso. E eu vim compartilhar no vídeo de hoje, então, algumas das estratégias que estão dando certo. Porque vocês sabem, eu sou uma leitora muito de humor. E todas as vezes que eu tentei fazer desafios aqui no canal, todas as vezes não, mas a maior parte das vezes que eu tentei fazer desafios de leitura aqui no canal, não deu certo. Eu acho que o único que deu certo, eu digo de completar o desafio, assim, de fazer um negócio a longo prazo, foi Leanne Ernaux, por um ano, né, e lendo os livros dela em sequência, um por mês. Eu tô com mais recente aqui em casa que eu não li ainda,
Mas em breve isso vai acontecer, mas gravei todos os videozinhos sobre a Annie Ernaux e foi ótimo. Então eu peguei algumas ideias e tô tentando. Enfim, a gente já está em junho, né? Assim, eu não gravei esse vídeo no começo do ano, até porque várias dessas ideias foram surgindo depois disso. Mas eu queria compartilhar coisas que já estão dando certo. O que é melhor ainda, não é? Então vamos lá. E quem sabe isso inspire vocês também a lerem as coisas que vocês já têm em casa, né? E darem uma mexida nas coisas que vocês já têm em casa. No primeiro deles eu criei algumas categorias que eu queria dar mais foco. Então a minha ideia é ler todos os meses um livro de literatura italiana e um livro de literatura de língua alemã. Tem funcionado todos os meses, já li esses livros, então aqui eu fiz uma pilhinha dos livros que eu tenho de língua alemã, de italiano, que tá aqui, e tem um Umberto Eco, que é um box maior que tá ali embaixo. E o pessoal da língua alemã tá meio aqui, tá meio aqui, tá meio aqui, assim, tá um pouco mais amorfo, né, na prateleira, porque são mais livros, mas estão separadinhos também. E por enquanto, então, eu já descobri, funcionou todos os meses, eu já li um livro de literatura italiana e um livro de literatura de língua alemã. E dentro disso, já li coisas que eu gostei, coisas que eu gostei um pouco menos. Mas, enfim, tô lendo e tô, né, fazendo esses livros circularem. Aliás, eu não comentei antes, mas tô aproveitando o momento para tirar muitos livros da estante, colocar para circular fora aqui de casa também. Também se presta a isso, né, abrir espaço. Então, por exemplo, li Cara Paz, da Lisa Ginsberg, não gostei tanto assim. Li o Alles Inclusive, da Doris Durfee, gostei muito, maravilhoso. Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, maravilhoso. Li Jelinek, li Ricarda Ruch, O Último Verão, um livro que saiu pela Carambaia, muito, muito, muito legal. Enfim, já falei sobre esses vídeos aí no canal, então quem está acompanhando aí os vídeos mês a mês vai notar que esses livros estão aparecendo. Tem também, claro, os livros do Clube do Livro traduzido. Por enquanto funcionou de eu ter muitos desses livros em casa, mas isso não é um critério de decisão para os livros que estão indo para os encontros, né? Então esses dois grandes projetos estão funcionando bastante bem, eu acho, porque eu posso escolher o livro dentro de um grupo maior. E isso me incentiva, né? Não é aquela pilha pré-determinada, não é muito quadradinho, assim, é uma coisa um pouco mais fluida. Eu também tenho tentado ler as indicações do Leia Mulheres aqui de Curitiba, pelo menos os que eu tenho em casa, ou que eu já quero ler, e também não foram todos os meses, não foi tão perfeitinho, mas tem funcionado também para dar aquela mexida nos livros. E um que tá menos dando certo, mas que ainda existe, que é a ideia de ler a lista da USP, né, do vestibular da USP, as autoras. É uma lista que eu tenho bastante vontade de ler, já tenho alguns livros separados, inclusive. Seguindo o exemplo do projeto da Annie Ernaux, que para mim é um projeto que funcionou muito, né, essa ideia de ler vários livros de uma mesma autora, aí por um tempo, eu já tinha começado, quando eu terminei o Annie Ernaux, de ler Marguerite Duras. Então também tenho, acho que mais 2 ou 3 dela aqui, que eu tô lendo mais ou menos todo mês, também não tá assim perfeitinho, mas tenho avançado, então tá legal. E depois da Duras, eu ainda quero fazer Anne Carson. Então acho que vai ser bem legal e também é um projeto que está me incentivando, porque ler essas autoras que eu quero bastante ler e conhecer esses aspectos diferentes é uma coisa que me motiva bastante. Uma outra que está separada aqui, mas que eu não sei se vai ficar para esse ano, eu acho que provavelmente vai ficar para o ano que vem, que é a Úrsula Le Guin, tá aqui atrás de mim, a pilha da Úrsula, mas imagino que vai acontecer também. Agora, o projeto que, curiosamente, está indo super bem porque me ocorreu o seguinte, eu comecei o canal aqui no YouTube em 2012 e em 2014 eu comecei a fazer os vídeos de livros novos na estante. Então eu tenho desde 2014 quais são os livros que chegaram aqui em casa. E me ocorreu assistir os vídeos, né, mês a mês de 2014 e ver quais daqueles livros ainda estavam aqui em casa, não lidos. Porque é um pouco isso, né? Se eu não li desde 2014, será que eu quero ler esses livros ainda? Ou, né? Por que eu não tô lendo essas coisas? E um pouco isso, né? Do tipo, são livros que eu comprei, que eu quis ler em algum momento. Enfim.
E eu separei eles e tô tentando dar uma movimentada nesses livros também. Eu vou compartilhar essa lista com vocês porque eu acho que é legal como exemplo de como nem sempre adianta a gente também comprar tanto, né? Claro, gente, eu continuo comprando livros. Comprei 3 livros essa semana, tá? Eu acho que não é uma coisa que faz sentido pra mim dizer, eu não vou comprar livros, mas eu quero misturar um pouco esses lançamentos com essas coisas que estão na minha estante, e, enfim, né, como eu disse, tentar dar uma gerenciada nisso tudo. E o que eu notei desses livros de 2014, tem muitos que eu li e gostei, mas tem alguns que eu perdi o ânimo de ler também. Perdi talvez o timing na minha vida de leitora para ler esses livros e, enfim, né, também daí é a hora de abrir espaço na estante, passar eles para frente, mas é um pouco uma pena, né, eu acho que é um potencial perdido desses livros de alguma forma. Então, por exemplo, um desses que eu já tirei aqui de casa foi um Q84 do Murakami, e eu comecei a ler, então, né, o primeiro volume, e eu li algo como umas 80 páginas do livro e não interessou. O tamanho, né, para ler a série inteira é um livro grande e, enfim, não estava a fim de fazer isso, então já é um livro que saiu aqui de casa e foi encontrar uma casa melhor. E é um pouco isso, né, eu acho que com esses livros de 2014 em especial, eu vou tentar realmente ou ler, né, ver se eu ainda tenho interesse de ler e ler, ou passar para frente, só se tiver alguma exceção muito grande de um livro que eu acho que eu vou querer ler depois, enfim. Mas vou compartilhar eles com vocês, então. Bom, o primeiro que eu coloquei aqui foi um Q84, que, né, comecei e já foi pra frente. Depois disso tinha o Um Nenhum 100 Mil, do Luigi Pirandello, que eu li. Achei interessante, eu acho que teria gostado mais naquela época também, mas gostei de ter lido e também entrou né, entrou nessa parte e nos livros italianos também. Depois disso temos Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Eu até comecei... Ai, gente, eu não quero balançar muito a câmera, mas eu estou com muitos livros. Tá aqui essa ediçãozinha da Kozak Naif, super fofa. Ainda quero começar a ler. Mas olha, notem clássico, isso vai ser importante. Então temos aqui um clássico. Depois Os Trabalhadores do Mar, um livro que eu também já li esse ano, agora, que foi o Great House, da Nicole Krauss. Uma releitura, na realidade, eu tinha lido em português, escrevi um texto sobre ele, comprei o livro em inglês e estava aqui em casa desde 2014. Gostei muito da releitura, também indico. Depois disso tinha Alice Munro, O Amor de uma Boa Mulher, que eu também li, também gostei. Conversei um pouco sobre isso, né? É muito diferente ler Alice Munro hoje em dia do que teria sido na época. Não sei se é uma autora que eu compraria hoje, por exemplo, mas enfim, estava aqui em casa e o livro é legal. Outro livro que eu também já li é O Big Loira e Outras Histórias de Nova York, da Dorothy Parker. Gostei muito, muito, muito. Também recomendo. Na sequência tem uma coincidência aqui. Tem 2 livros de contos e 2 livros de conto meio grandes, assim, que eu acho que mostra como eu tenho... Querendo ou não, eu meio que tenho um padrão nas coisas que eu não tô lendo, que são livros grandes e alguns clássicos, basicamente. Tá aqui o Contos Escolhidos do Aldous Huxley e o 68 Contos do Raymond Carver. E, né, tamanho, né, do livro. Enfim, tem uma tendência de livros grandes estacionados aqui. Tem também Stazilândia, tá aqui... da Ana Funda. Esse aqui é muito curioso. Esse aqui e o do Raymond Carver, eu falei que eu comprei numa promoção, que eu entrei no site da promoção da Companhia das Letras e fiquei vendo o que me interessava. Então, eram 2 livros que não eram que estavam na minha lista naquela época, são livros que eu achava, pode ser que seja interessante, assim. Então, você também aprendendo a não comprar livros desse jeito, né? Ficarão por aqui parados. Depois disso tem Sem Lugar Nenhum para Se Esconder, do Glenn Greenwald, Os Luminares, da Eleanor Catton, também um livro grande. História do Dinheiro, do Allan Poe, não Edgar Allan Poe, o Allan Poe, o escritor,
argentino, que eu gosto bastante, não sei por que eu não li esse ainda. Tem um livro chamado Arrecife, do Juan Villoro. Foi um livro da Flip de 2014. Temos também o We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson. Gente, eu desisti de mostrar porque a pilha tá muito bagunçada, tá? Mas eles estão todos aqui do meu lado. David Copperfield, edição da Kozak, na IF. As contos coletados da Lydia Davis. Esse tá fácil também. Uma edição fofinha. Esse aqui eu tô com bastante vontade de ler. Temos também os Diários do Kafka. Eu comprei essa edição, eu tenho um carinho bem grande pela edição, porque eu comprei em viagem, em inglês, quando estava em Praga e tal. Então essa edição eu vou guardar de qualquer forma, porque tem ali um valor afetivo nela. Mas é provável que eu leia na edição brasileira traduzida, que saiu faz pouco tempo também. E o último livro deste ano, de 2014, que eu ainda não li, que é Graça Infinita, do David Foster Wallace. Que eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar nele. Mas enfim, a gente está nesta jornada juntos. E a verdade é que encontrar essas formas de dar uma mexida na estante, esses micro desafios, assim, tem sido bem divertido, tem me animado, tem me feito ler, por exemplo, sei lá, a Dorothy Parker ou a Alice Munro, foram leituras que eu gostei bastante de fazer, que, enfim, eu acho que eu não teria pego nesse momento se não fosse isso, então tem sido um momento legal de descoberta da minha própria estante, sabe? E eu acho que o que eu queria dizer é que dá pra gente se relacionar com as nossas estantes, principalmente quem tem livro acumulado em casa, né? Encontrar essas formas de brincar com a estante, isso tem sido bem legal. Acho que vocês estão vendo um pouco o reflexo disso nas leituras aí dos últimos meses. E eu espero que vocês continuem vendo o reflexo disso aí nos próximos também. Bom, pessoal, é isso que eu queria compartilhar. Isso é um vídeo legal, não sei. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.